Nos primeiros segundos de fala, o cérebro de quem te escuta já decidiu se vai confiar em você ou não. A pergunta é: qual comando a sua voz está enviando agora? Alô, você! Aqui é Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade. Você vai acompanhar comigo agora o episódio da série DNA Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. 29 de setembro de 2025. Dia 5. Neuropercepção. A antena invisível que sintoniza seu discurso com o cérebro da plateia. Você ensaiou. O discurso está impecável. A postura é firme. A voz no ponto certo. Mas, ao entrar em cena, olhares dispersos, braços cruzados, dedos inquietos nos celulares. O que deu errado? Provavelmente você foi vítima do monólogo neurocego. Aquele em que se fala para, mas não com o público. Um discurso neurocompatível verdadeiro é um organismo vivo. Respira junto com a plateia, lê seus sinais e se ajusta em tempo real. Esse ajuste tem nome: neuropercepção. Esta é a habilidade estudada especialmente na neurociência, notadamente pela teoria polivagal de Stephen Porges, que permite ao sistema nervoso escanear inconscientemente o ambiente em busca de sinais de segurança, ameaça, engajamento ou tédio. A boa notícia? Assim como a voz, a neuropercepção pode e deve ser treinada. Técnica 1. Varredura de segurança. O primeiro sinal é sempre biológico. O cérebro humano não conecta nem aprende sob ameaça. Esse é um princípio básico da neurociência. Quando o sistema límbico, centro cerebral que processa emoções e respostas instintivas, percebe risco, a amígdala assume o comando e aciona o modo luta ou fuga. O resultado? A atenção da plateia se volta para a autoproteção e não para a sua mensagem. Por isso, antes de querer convencer, você precisa acalmar o sistema de defesa do público. Em outras palavras, criar um ambiente seguro, onde a audiência se sinta respeitada, reconhecida e disposta a ouvir. Imagine um auditório. Se o apresentador começa atacando a falta de preparo do público ou impondo dados sem contexto, a barreira se ergue instantaneamente. Mas se ele inicia com uma pergunta genuína, um sorriso acolhedor ou uma história que desperte identificação, o cérebro coletivo relaxa. O córtex pré-frontal, responsável por raciocínio, tomada de decisão e aprendizagem, entra em cena e a mensagem encontra espaço para ser processada. É por isso que comunicar não é apenas sobre conteúdo. É sobre regular emoções, tanto as suas quanto as de quem o escuta. Porque sem segurança não há escuta. Sem escuta, não há conexão. E sem conexão, não há aprendizagem nem impacto comunicacional. Exercício prático. Os 3 Cs da conexão inicial. Contato visual confortável. Olhares breves, distribuídos pela sala. Um olhar sincero transmite: eu te vejo, você importa. Corpo aberto. Braços soltos ao lado do corpo. Palmas ligeiramente visíveis. Gesto ancestral de não ameaça. Calor vocal. Deixe um sorriso sutil atravessar sua voz. O tom caloroso ativa o parasimpático, sistema responsável por relaxamento e sensação de segurança da plateia. Eles respiram melhor, ouvem melhor, aprendem melhor. Por que funciona? Esses sinais descem pela via rápida do sistema límbico e baixam o nível de vigilância da audiência. Você remodela o ambiente em termos químicos, mais ocitocina, menos cortisol, facilitando o engajamento. Porges 2011,
Carter, 2014. Técnica 2. Leitura de microsinais. A sala responde: você ouve. A cada minuto, sua plateia devolve sinais subliminares. São antenas, não obstáculos. Um braço cruzado, um olhar que se desvia, uma sobrancelha arqueada, o sutil balançar de cabeça. Esses são os microsinais emocionais descritos por Paul Ekman em seus estudos sobre microexpressões que revelam o estado interno do público antes mesmo de qualquer palavra. Ignorá-los é como apresentar de olhos vendados. Observá-los, ao contrário, permite ajustar o ritmo, o tom e até a profundidade da mensagem em tempo real. É aqui que entram os neurônios espelho, descritos por Rizzolatti. Quando você reconhece uma expressão e responde a ela de forma autêntica, cria-se ressonância neural. O cérebro da plateia se conecta ao seu. Imagine. Você explica um conceito complexo e percebe olhares confusos. Ao reformular o exemplo com mais clareza, imediatamente nota corpos relaxando e expressões de concordância surgindo. Esse é o feedback silencioso que orienta sua comunicação. Ler microsinais não é adivinhar pensamentos, é estar atento à linguagem emocional que sempre acompanha a linguagem verbal. É transformar a plateia de receptora passiva em coautora da experiência comunicacional. Exercício prático: o scanner de reação. A cada 2 a 3 minutos, pause por 2 segundos e pergunte-se: o que esta sala me diz? Verde, engajamento. Troncos inclinados à frente, acenos, sorrisos. Amarelo, tédio, confusão. Braços cruzados, sobrancelhas franzidas, olhos no relógio. Vermelho, desconexão. Bocejos, suspiros, pessoas levantando. Como ajustar? Amarelo. Insira uma pergunta. Conte uma micro-história concreta. Vermelho. Quebre o padrão. Altere o tom de voz. Faça uma pausa dramática. Reformule a mensagem. Por que funciona? Você pratica a teoria da mente, a habilidade de inferir estados internos alheios e responder de forma flexível. Isso é neurociência social em ação. Ao perceber sinais e ajustar sua mensagem, você reforça no público um senso de pertencimento e relevância. Pesquisas de Chris Fritz e Utah Fritz, 2006, Neuron, mostram que ao mentalizar o que o outro sente ou pensa, ativamos áreas cerebrais como o córtex pré-frontal medial, responsáveis por empatia, cooperação e engajamento social. Em outras palavras, quando você lê sua audiência, o cérebro dela lê você de volta. Técnica 3. Adaptação contextual. Não existe discurso genérico. Um discurso dirigido a executivos financeiros não deve soar igual ao apresentado a uma sala de artistas. O cérebro processa familiaridade como segurança, e quando encontra padrões previsíveis, baixa a vigilância. Isso não significa falar mais do mesmo, mas reconhecer o código mental de cada grupo para, a partir daí, estabelecer conexão. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que o cérebro economiza energia sempre que consegue mapear estímulos dentro de um contexto conhecido. Em comunicação, isso significa reduzir atrito. Quanto mais a mensagem soa ajustada ao repertório da audiência, mais espaço sobra para a absorção de novas ideias. É aqui que entra o conceito da persona neural do público. Não é apenas sobre idade, profissão ou cargo, mas sobre como aquele grupo pensa, sente e interpreta estímulos. Exercício prático: a persona neural do público. Antes de se preparar, responda: qual estímulo cognitivo predomina? Analítico, criativo ou pragmático? Qual o provável estado emocional? Entusiasmado,
cético ou ansioso? Qual linguagem reduz atrito? Jargão técnico, metáforas simples ou exemplos práticos? Por que funciona? Falar a língua nativa neural da audiência reduz carga cognitiva, libera recursos atencionais e aumenta a retenção da mensagem. Como lembra David Eagleman, 2015, o cérebro é uma máquina de previsões. Quanto mais alinhado o discurso às expectativas e códigos mentais do público, maior a chance de que novas informações sejam não apenas registradas, mas também integradas ao repertório. Resumo do treino de hoje. Crie segurança. Contato visual confortável, corpo aberto e voz calorosa. Leia microsinais. Escaneie, interprete e ajuste constantemente. Contextualize sempre. Um discurso pode ter dezenas de versões. Isso é maestria, não improviso. Neuropercepção transforma o palco em ecossistema interativo. É o que diferencia um transmissor de um sintonizador de mentes. No próximo artigo, vamos falar um passo além. Storytelling neurocompatível. Como construir histórias que sequestram a atenção e transformam informação em experiência. Qual é o primeiro sinal que o seu público dá quando começa a desligar? Quando percebe isso, você apressa, muda, respira ou insiste? Você ouviu a série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. O conteúdo na íntegra, com todas as fontes e referências teóricas, espera por você nos meus artigos originais, lá no LinkedIn. Para continuar essa conversa e não perder os próximos passos dessa jornada, me acompanhe também nas outras plataformas digitais. Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade.